Olá para você que acompanha a programação da TV Câmara, seja muito bem-vindo ao Ponto de Vista. O nosso entrevistado de hoje é o deputado estadual Alencar Santana, do PT. Alencar é advogado, foi vereador aqui em Guarulhos por 2 vezes nas legislaturas de 2004 e 2008. Atualmente, ele é presidente da Comissão de Infraestrutura e membro da Comissão de Transportes e Comunicação na Assembleia Legislativa. O Ponto de Vista começa daqui a pouco, não saia daí. Olá, eu tenho um convite para você que acompanha as transmissões da TV Câmara. Todas as segundas, às 15h para as 14h, vai ao ar o Jornal da Câmara. Os principais fatos da Câmara Municipal de Guarulhos você vê aqui. TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. Seja muito bem-vindo ao Ponto de Vista, deputado estadual Alencar Santana. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, aqui na TV Câmara, e agradeço a todos que nos acompanham nesse momento. Enfim, é um prazer estar aqui. Bom, a gente vai começar falando de transporte. Nos meses de junho e julho deste ano, não somente em São Paulo como no Brasil, várias manifestações aconteceram no país e tiveram como estopim o aumento da tarifa de ônibus, não é? Em 2011, o senhor fez um projeto que criava o bilhete único metropolitano. Ou seja, com esse bilhete seriam integrados metrô, ônibus, transporte municipal e transporte intermunicipal. E agora, recentemente, também há um outro projeto de sua autoria que isenta, né, de pedágio o transporte público urbano. Agora, a gente gostaria de saber como é que o senhor vê, né, a viabilidade, por exemplo, do passe livre, da tarifa zero. Eu acho que esse movimento, né, que começou em São Paulo, na capital, pela redução da tarifa do ônibus municipal, do trem e do metrô, ele cumpriu um grande papel na sociedade, que foi chamar a atenção, dar uma dimensão maior sobre o problema do transporte em geral e da mobilidade urbana em todo o país, né? E teve uma vitória, reduziram-se as tarifas, né? O metrô revogou seu aumento, a CPTM, o prefeito Haddad, aqui o prefeito Almeida e diversas outras cidades no país. Somente o ônibus intermunicipal que não teve a revogação do aumento anterior. Isso é uma pena, né? Inclusive nós aprovamos na Assembleia Legislativa, na Comissão de Transportes, a convocação do presidente da MTU para que ele vá prestar esclarecimento por que não revogou a tarifa do ônibus intermunicipal. Na Grande São Paulo, nós temos 29 municípios, todos integrados fisicamente, não há barreiras do ponto de vista geográfico, de divisão territorial. E muitas pessoas moram numa cidade e trabalham em outra, e demandam o ônibus intermunicipal, onde não tem metrô e não tem trem, como Guarulhos, por exemplo. E nós queremos saber o porquê não revogar esse aumento e vamos lutar para que seja revogado. Nós apresentamos desde o início do primeiro mandato um projeto de lei tratando do bilhete único metropolitano, né? Como eu falei, as cidades não têm, na região metropolitana não há divisão geográfica. E não é justo o trabalhador, por exemplo, que mora num bairro em São Paulo, tem que ir até a capital, pegar o ônibus municipal, pagar a tarifa. Aí ele vai pegar o ônibus municipal, paga outra tarifa, e é cara o ônibus intermunicipal. E ainda às vezes tem que pegar depois o metrô. Então, quer dizer, ele paga três tarifas ou 2 tarifas para poder chegar até o seu local de trabalho. Acaba sendo penalizado, um grande custo. E se a gente tivesse a integração entre todos os sistemas que se compensassem entre si, nós teríamos um sistema de transporte muito mais amplo, né, muito mais integrado e atendendo a todas as pessoas que moram na região metropolitana de São Paulo e que isso pudesse também ser levado a outras regiões metropolitanas, como a Baixada, Campinas e Vale do Ribeira. O senhor acha, por exemplo, que seria viável implantar, por exemplo, uma tarifa zero, ou seja, as pessoas não pagariam pelo transporte público? Olha, transporte é um direito. E assim o poder público tem que encarar e as pessoas têm que ter essa compreensão. Assim como a saúde é um direito, a educação é um direito, né, a habitação também é um direito, as pessoas têm que ter o direito de se locomoverem de um lugar a outro, né?
Imagine uma pessoa que esteja com problema de saúde, esteja porventura sem trabalho, sem condições de pagar o seu transporte, não tem carro e não tem aquele vizinho que eventualmente nos leva numa situação dessa. Como é que ela vai até o posto de saúde se ela não tem um passe? Então esse é o debate que o MPL chamou a atenção de toda a sociedade. Ou seja, o transporte é um direito, assim tem que ser considerado, e por que não ter a sua tarifa zero? É fácil o poder público isentar de uma hora para outra, dizer, olha, a tarifa agora é zero? Lógico que não é fácil. A gente sabe que isso demanda um orçamento, demanda recurso, mas eu acho que todos agora, já teve uma vitória, reduziu. A presidenta Dilma tomou uma grande medida antes, inclusive, das manifestações, que eram zerar a líquida de alguns tributos que incidem sobre o transporte urbano, né? Inclusive fez naquela ocasião que os aumentos dados pela capital fossem menor do que outras cidades, e o movimento, por conta disso, também fez toda essa manifestação para que fossem reduzidas as tarifas. Então, acho que é uma justa, legítima, tem que ser feita, e por que não um dia a cidade, não só no país, né, em conjunto dos nossos municípios, possamos ter a tarifa zero. Acho que temos que fazer esse debate. Eu acredito que hoje os municípios não teriam condições financeiras, orçamentárias, mas acho que essa luta tem que ser feita para que uma hora, quem sabe, se torne um direito que todos possam exercer plenamente. Agora, a gente vai continuar falando de transporte, vamos falar um pouquinho de Rodoanel. O senhor tem participado das audiências públicas sobre a execução das obras do trecho norte e leste do Rodoanel. A gente gostaria de saber quais os desafios para a execução dessas obras. Olha, o Rodoanel, nós temos 2 trechos agora que serão executados pelo Estado, o leste, que é através de uma concessão, infelizmente já foi privatizado, e o trecho norte, que passa, por exemplo, aqui em Guarulhos, na capital, e pega um pouquinho do município de Arujá. Nós acompanhamos no início bastante aqui o norte, porque afetava Guarulhos e dividia alguns bairros em 2, né, segregava os bairros, um do lado da cidade e outro do lado da serra, para que houvesse uma alteração do traçado. Houve essa alteração do traçado, o número de famílias desapropriadas será bem menor do que era antes, e o impacto ambiental, de uma certa maneira, também menor. Mas lógico que traz impacto, né? Nesse momento aqui, o trecho norte, que está em Guarulhos, o que nós temos que acompanhar, primeiro, é a situação das famílias, né? Como é que vai ficar a remoção, a desapropriação, a indenização dessas famílias. Tem gente que tem a propriedade, tem gente que não tem. Como é que elas serão devidamente indenizadas, né? Para ter garantia, o direito à moradia assegurado. Segundo, é que é uma obra, toda obra tem sua compensação ambiental obrigatória. Isso quem decide é o Conselho Estadual do Meio Ambiente, porque é uma obra do Estado. Esse recurso pode ou não ficar em Guarulhos. O que nós queremos é que ele fique. Toda a compensação ambiental que for pelo trecho em Guarulhos, que ela fique na cidade de Guarulhos. O governo municipal do prefeito Almeida, que desde o primeiro momento também esteve ao lado das famílias, tem acompanhado isso, e a nossa luta é para que essa compensação fique no nosso município e reverta em melhorias a toda a nossa população. No leste, que pega Arujá, Itaquá, Suzano, outros municípios, a gente tem acompanhado porque deu problema também na hora da desapropriação de algumas famílias, né? Valores a menores, um prazo curto para sair do imóvel. Fizemos uma audiência na Assembleia, fizemos uma outra audiência na cidade de Arujá, e o que nós temos de informe até o momento é que as coisas estão se equacionando, né? São obras importantes, mas que tem que respeitar tanto o meio ambiente como a questão social, para que elas não sejam aí prejudicadas, né? Sejam as pessoas, seja o meio ambiente como um todo. Agora, analisando, por exemplo, o Rodoanel como um todo, né? Esses trechos, né? A interligação do trecho norte, do trecho leste com os demais trechos, isso vai aliviar o trânsito, vai melhorar a intersecção entre as rodovias, a interligação entre as rodovias, ou isso é só um paliativo, quer dizer, o problema é ainda maior? Isso não resolve o problema nem do trânsito, nem do transporte, por exemplo, aqui na cidade de Guarulhos, na ligação com a capital, né? Para o trabalhador, aquela pessoa que se desloca para trabalhar na cidade de São Paulo, a melhor opção é que a gente tivesse o metrô ou o trem ligando Guarulhos a São Paulo, transporte de massa, né? Isso vai ajudar o trecho norte? Vai. Vai resolver? Não. Eu vou aqui explicar rapidamente o porquê. O trecho norte, quem está em Guarulhos ou quem tem Arujá, se ele quiser ir a leste com o Rodoanel Leste, ele vai pegar o Rodoanel Leste, chega lá, por exemplo, no Porto de Santos, ligando ali com a Anchieta, com a Imigrante. Se ele quiser ir a sul, ele também pode ir a leste
e contornar. Se ele quiser oeste, fica a interrogação. Como é que ele faz para chegar a oeste, Bandeirantes, Castela, Anhanguera e assim vai? Bom, quem está em Guarulhos teria que atravessar a Marginal. Quem está antes de Guarulhos, Mogi, cidades do Alto Tietê, antes da nossa cidade, se ele quiser ir a leste e a sul, ele faz o mesmo traçado, sempre a leste. Se ele quiser ir a oeste, ele tem outra opção, que é a Dom Pedro. Ele pode chegar, porque o destino do oeste maior para quem vai é a região de Campinas. E o Rodoanel ele cruza ali no início da Bandeirantes, da Castela, região de Sorocaba, né? Então ele pode ir pela Dom Pedro e depois seguir caminho. O primeiro trecho que o Rodoanel Norte cruza na Fernão Dias é aqui próximo, na divisa Guarulhos-São Paulo, próximo do posto rodoviário da Polícia Federal. A primeira cidade adiante é Mariporã, cujo volume de carga não é tão grande, né? De transporte de carga. O Rodoanel, a finalidade inicial é o transporte de carga, seria a lógica inicial. E quem está mais adiante, você chega a Atibaia, que também está à beira do trecho da Dom Pedro. Então assim, ele vai nos ajudar, principalmente a cidade de Guarulhos, porém não é a solução para a mobilidade urbana do transporte de carga de quem está antes, que já tem alternativas. Tanto é assim que ele liga as duas principais rodovias, Dutra e Fernão Dias, somente com 3 faixas. O Oeste, por exemplo, que liga a outras rodovias, já tem 4, já foi feito com 4 e hoje é pequeno, porque a demanda é muito maior. E eles entendem também que a nossa demanda é menor. Vai ajudar também o aeroporto, não é negável, o aeroporto com toda essa grandeza está ampliando, vai dobrar sua capacidade, vai ampliar o transporte de carga e também de passageiro. Eu acho que ele vai ter uma função importante com a ligação Rodoanel-Aeroporto. Eu não estou dizendo aqui que ele não tem utilidade. Estou dizendo que tem, mas que não é que vai resolver todo o nosso problema. Então ele vai ajudar a cidade de Guarulhos, as empresas de logística, transportadoras, o aeroporto, né, um pouco o entorno, mas teríamos outras saídas, né? Nós teríamos outras alternativas, mesmo que ele não fosse feito, e o ideal seria o transporte de massa. Mas acho que Guarulhos, já que ele vai vir, está em obra, tem que aproveitar essa oportunidade, desenvolver alguns projetos no entorno do Rodoanel, preservando o meio ambiente, mas ao mesmo tempo potencializando o desenvolvimento econômico, já que ele cortará as principais rodovias e vai ligar a nossa cidade. Falando agora de transporte de massa, né? O secretário estadual de transporte, Jurandir Fernandes, ele já afirmou que está em planejamento a extensão da linha verde até aqui Guarulhos, com 2 estações na cidade. Também já falou que está em processo de licitação a linha Jade da CPTM, que vai ligar o centro de São Paulo ao aeroporto, e também há planejamento da linha Celeste, que vai ligar ali Campo Belo até Guarulhos. O senhor está acompanhando a evolução desses projetos de linha de transporte sobre trilhos aqui para a cidade? Isso, desde o primeiro momento, desde o início do nosso mandato, a gente tem cobrado bastante, com bastante ênfase. Aliás, tivemos já na Secretaria de Transportes, tivemos na CPTM e tivemos o ano passado, eu, prefeito Almeida, com o governador Geraldo Alckmin, né, cobrando que a linha 13 da Jade, que é a linha da CPTM de trem, que vai sair aqui da Engenheiro Goulart na Penha, chegando até o aeroporto, que ela não pare tão somente no aeroporto, é pouco. Né? Primeiro que o Guarulhos normalmente o trabalhador não vai a leste, ele vai ao centro de São Paulo. Né? Segundo que o passageiro do aeroporto também não vai utilizar tanto essa linha, que vai ligar com uma outra linha que já está um pouco saturada. Né? Mas se a gente estender o São João logo adiante, depois do aeroporto, Presidente Dutra e Bom Sucesso, nós estamos atingindo e beneficiando muito mais pessoas, muito mais moradores da cidade de Guarulhos, fazendo uma ligação interna e, ao mesmo tempo, uma ligação intermunicipal. Né? Isso já nós tivemos agenda com ele desde o ano passado. Tivemos esse ano, eu, secretário Atílio, com o presidente da CPTM. E também, nessa ocasião que nós tivemos com o governador, cobramos o metrô para Guarulhos. Porque há anos que o governo do Estado, PSDB governa o governo do Estado há 18 anos, promete o metrô para Guarulhos e não fez. Se todas as promessas tivessem sido realizadas, nós teríamos uma linha, só em Guarulhos, uma linha grande, né, de metrô. Infelizmente, essa não é a realidade. Tucuruvi está aqui ao lado, até hoje não chegou. Penha está ao lado, até hoje não chegou. A linha 2, que vai chegar, que é a linha verde, que Vila Madalena, Vila Prudente, que eles trouxeram inicialmente para estender até o Parque Novo Mundo, agora, depois de novas movimentações, de sentir um pouco esse pleito da cidade de Guarulhos, nesse momento de crise,
Nós temos que tomar cuidado, porque promessas outras já foram feitas e não se concretizaram. E toda vez que há uma crise de mobilidade urbana envolvendo o governo do estado, ele lança uma nova proposta. Foi assim quando os dois trens, os dois metrôs, quase se chocaram aqui na Penha. Foi assim quando teve o caso de corrupção na linha 5, onde houve um aviso prévio das empresas que ganhariam a licitação. Eles anunciaram o mesmo modelo. O Jurandir Fernandes aparece no Bom Dia São Paulo, anunciando novos projetos, novas linhas, que vai estender, tentando fugir no foco. Agora que ele percebeu novamente a movimentação e que Guarulhos, que a gente tem amanhã, inclusive, amanhã dia 15, dia 13, desculpa, nós vamos estar com o secretário Edson Aparecido, também o secretário de Transportes, eu, prefeito Almeida, cobrando novamente esses projetos para a nossa cidade, tanto de metrô quanto de trem, né? Então a gente quer que saia do papel, mas nós temos que tomar cuidado, todos nós. Não podemos simplesmente deixar que a promessa fique no ar, que eles façam nesse momento e depois não se concretize como já foi em outros anos anteriores. E estamos lutando, estamos junto com o movimento Guarulhos Quer Metrô, vários vereadores participam, o nosso mandato, sindicatos, entidades empresariais, e no dia 15, às 17 horas, nós vamos estar lançando na Igreja Matriz esse movimento em defesa do metrô até a cidade de Guarulhos, para que o governo do estado perceba que Guarulhos quer o metrô, que é necessário, que é importante, que vai ajudar o meio ambiente, vai reduzir o tempo de trânsito de muitas pessoas que vão ter um tempo livre para fazer aquilo que desejarem. Importantes informações. Agora a gente vai para o próximo bloco, nós vamos falar aí sobre juventude e educação. E você que está assistindo, não saia daí. Para você que acompanha a programação da TV Câmara Guarulhos, eu tenho um convite. Toda sexta, às 15 para as 2 da tarde, tem Câmara em Pauta, uma mesa redonda com convidados especiais que discute temas importantes para você, morador da cidade de Guarulhos. Câmara em Pauta, toda sexta, 15 para as 2 da tarde, aqui na TV Câmara, o canal da cidadania. De volta com o ponto de vista, eu converso com o deputado estadual Alencar Santana. Deputado, no primeiro semestre deste ano, o senhor idealizou a Frente Parlamentar Estadual em Defesa da Juventude. Quais são os objetivos da frente e também os projetos que envolvem? Essa frente, na verdade, ela já existe desde 2011, né? Agora a gente retomou os trabalhos delas com muito maior ênfase e a gente tem feito vários debates, fizemos na Assembleia em algumas outras cidades, chamando a juventude para conversar sobre políticas públicas para a juventude. E estamos propondo, aliás, já propusemos uma PEC que altera o artigo 277 da Constituição, porque a Constituição do Estado de São Paulo, ela quando fala dos direitos que o Estado e a família, da obrigação do Estado e da família que tem que ter com a criança, com o adolescente, com a mulher, com o idoso, com a pessoa deficiente, ela não trata da juventude, né? Que a juventude tem que ter direito à cultura, ao esporte, lazer. Então a gente incluiu também o jovem nessa proposta no artigo 277 da Constituição. É algo simbólico, mas de um grande poder do ponto de vista jurídico, porque é garantir aos jovens os mesmos direitos, assegurar na Constituição do Estado de São Paulo os mesmos direitos que outros públicos têm. Estamos fazendo o debate agora da importância de termos o Conselho Estadual da Juventude, assim como nós temos no governo federal, temos também outros municípios, que o Estado de São Paulo tem um conselho, um órgão, onde a juventude seja chamada, convidada a participar do debate e da formulação da política pública. Então estamos discutindo para que a gente possa elaborar um projeto nesse sentido e apresentar também na Assembleia Legislativa. Fizemos o debate sobre a política de cotas no Estado de São Paulo, porque não é justo, nós não podemos continuar com essa discriminação que impera no Estado de São Paulo em relação às cotas raciais. Rapidamente eu vou explicar. No governo federal, desde o presidente Lula, nós temos cotas no ensino superior, faculdade pública e mesmo no ProUni. O Estado de São Paulo não tem uma cota clara, direta, para o afrodescendente. E olha só que curioso, aí ele ensaiou uma proposta o ano passado,
chegou a ser veiculado na imprensa, queria anunciar, junto com os reitores da Unesp, da USP e da Unicamp, dizendo que o jovem que terminasse o ensino médio, afrodescendente, que quisesse as cotas, teria que fazer um curso de 2 anos, intermediário entre o ensino médio e o ensino superior, com o seguinte argumento: esse jovem precisa de preparo para ingressar na universidade. Ora, de quem é a responsabilidade do ensino médio? Então ele admite que o ensino do médio tem problema, que não é de qualidade, por isso que esse jovem teria que fazer um curso intermediário. Ele não está criando uma cota, está criando uma barreira, porque os demais não têm que fazer isso. Segundo, esse curso é virtual, ou seja, ainda tiraria o jovem do convívio universitário, porque esse curso teria o título também como se fosse um curso superior, né? Tiraria o jovem do convívio universitário. É uma política totalmente segregacionista, discriminatória. Nós estamos contra, fizemos diversas audiências contrárias, o governo recuou e agora a gente está lutando junto com os movimentos de juventude, movimentos negros, para que a gente possa ter no estado de São Paulo uma política de cotas afirmativa e includente, da mesma maneira que nós temos no governo federal, porque é justo fazer essa reparação histórica. E estamos fazendo outros debates, como a questão da redução da maioridade penal. Estamos propondo agora um sobre os mais médicos, naquilo que diz respeito sobre a abertura de novas vagas de medicina, porque os mais médicos do governo federal, do presidente Dilma, ministro Padilha, prevê também que nós criemos mais faculdades de medicina. Serão 10 mil novas vagas. E a gente vai fazer esse debate via Frente Parlamentar de Juventude, que isso nos interessa. Por exemplo, a cidade de Guarulhos tem uma faculdade de medicina, que é um pleito antigo também de todos da cidade. No caso da maioridade penal, qual que é o seu ponto de vista sobre a redução da maioridade? Eu sou contra, e vou dizer o porquê, explicar. Normalmente, você pega um ato violento, você fica chocado, você fica revoltado, atos muitos, vamos dizer assim, violentos e chocantes, né? Por exemplo, o caso da dentista, o jovem que foi morto por causa do celular na porta da sua residência. Mas eu vou dar números e vou dar uma outra razão. De todos os jovens, todos os adolescentes que estão na Fundação Casa, que é quem interna os adolescentes que cometeram alguma infração penal, somente 1,5% desses adolescentes cometeram crime contra a vida. 1,5%. Os demais são roubos, furtos e tráfico, que vai gerar mais de 90%, depois tem outros delitos. Repare que os demais delitos, furto e roubo, crime contra o patrimônio, o tráfico, infelizmente é o jovem que está servindo de aviãozinho para levar a droga de um lugar a outro, porque ele está atrás de um dinheiro, de um tênis legal, né, de poder, de uma certa maneira, ter alguma condição financeira. É um crime que visa o patrimônio, né? E só 1,5% crime contra a vida. Desses 1,5%, do total de presos no estado de São Paulo, esse 1,5% significa 0,8% dos crimes contra a vida. Portanto, não é o adolescente que está matando. Segundo, o governo quis propor isso como uma medida de segurança. Nós tivemos no estado de São Paulo muitas pessoas executadas. Todas elas, sem exceção, sem uma exceção, foram jovens, pobres e negros. Todos eles mortos nas periferias, nas portas eventualmente de bares, na rua, né, conversando com amigos, muita gente inocente. Passava um carro, pessoas encapuzadas, atiravam e matava, enfim, aleatoriamente. Aí o governo, tentando evitar isso, a execução, ele baixa uma medida dizendo que o policial militar não pode mais socorrer a vítima de bala. Opa, peraí, é normal do ser humano socorrer alguém, prestar socorro. O policial que tem um dever está proibido? Sabe qual é a razão? O próprio secretário estadual de segurança disse. Não, é porque vai reduzir o número de homicídios. O que estava ocorrendo? Suspeita-se que tem envolvimento policial em parte dessas execuções, e os policiais também foram vítimas do crime organizado, uma pena, tem que registrar isso. O policial matava, havia uma outra equipe, limpava a cena do crime e dificultava o trabalho da Polícia Civil. Mas quando o governo baixa isso, ou ele não estava confiando na sua polícia militar, que eventualmente estaria matando, ou ele estava desconfiando da capacidade da Polícia Civil de investigar e elucidar o crime. Das pessoas que foram executadas, que executaram, nenhuma até agora foi identificada, das pessoas que cometeram o crime. Aí pega um caso que comove todo mundo de violência envolvendo adolescente, que é chocante, quando o adolescente comete um crime,
e acha que isso, reduzindo o tempo de permanência, reduzindo o tempo, aumentando o tempo de permanência na Fundação Casa ou reduzindo a maioridade penal indo para os presídios, que isso resolveria a segurança. Isso não é verdade, até porque o índice de reincidência de quem está no sistema prisional é muito maior do que quem está no sistema da Fundação Casa. Portanto, nós estamos levando o adolescente mais cedo para o sistema prisional, onde ele vai aprender mais coisa, vai voltar a reincidir e ainda não vai reduzir o problema da violência no estado de São Paulo. Para finalizar essa questão, porque é uma questão polêmica e é importante que ela seja bem explicada, se o Estado, o poder público, admite que ele não tem condições de educar esse adolescente, de dar oportunidade a ele de uma boa escola, de lazer, de cultura, de esporte, de uma perspectiva de vida, de sonho, e diz o seguinte, que ele tem que ir cedo para um sistema prisional, fecha tudo, fecha câmaras, Assembleia Legislativa, Prefeitura, Governo do Estado, Câmara Federal, Senado, Presidente da República. Se nenhum adolescente, a gente diz o seguinte, que nós temos capacidade de ajudar e recuperar, nós vamos fazer o que mais? Então não teria sentido o papel do poder público, por isso sou contra. Acho que nós temos que fortalecer a política pública inclusiva, de inclusão social, de perspectiva de vida, para que esses adolescentes tenham uma perspectiva de futuro, como todo mundo deseja, todo pai, toda mãe para o seu filho. Bom, vamos falar um pouquinho de outro problema grave que envolve aí a juventude, que é o crack. O Ministério da Saúde estima que no Brasil há cerca de 600 mil viciados. O governo do estado criou o cartão Recomeço, que é uma ajuda mensal de R$ 1.350, para que esses jovens sejam aí... esse programa ele vai custear a internação de jovens em clínicas particulares, né? E qual a sua opinião sobre essa medida, sobre esse cartão Recomeço? Olha, eu acho que a política contra o crack, o combate ao crack, tem que ser feito com muita força, com a união entre os três poderes, governo federal, governo do estado e os governos municipais, né? Porque nós não podemos permitir que nossa juventude, nossos adolescentes e muitos trabalhadores, pais de família, entrem no mundo da droga dessa forma, de uma maneira destrutiva, que é o crack, né? O governo federal lançou programas para poder dar acolhimento, dar apoio, tratamento psicossocial. O governo do estado lançou um cartão. Ele tem uma parte interessante, tem outra porque ele permite que a pessoa eventualmente tenha a possibilidade de acesso a uma clínica, né? Agora, tem que fazer um acompanhamento dessa clínica, o tipo de atendimento. Não adianta simplesmente colocar a pessoa lá, depois que ela sair, você não dá um acompanhamento para que ela possa se reinserir na sociedade. Não é só acabar com o vício, né? É uma reinserção social que tem que ser trabalhada. Então, acho que isso tem que ser muito bem debatido, muito bem estruturado, para que a gente possa, de fato, estar retirando aquela pessoa do mundo do vício, do mundo das drogas, do mundo do crack, recuperando ela do ponto de vista da saúde, né, e do ponto de vista psicológico também, e depois incluí-la socialmente, né, dando para ela uma nova perspectiva. E eu acho que se os três poderes agiram conjuntamente, tem muito maior força. Crack, em relação aos viciados, não em relação ao traficante. Em relação aos viciados, tem que ser encarado como um problema psicossocial, um problema de saúde, para que as pessoas, de fato, possam ser enreiridas. Aqui em Guarulhos, queria frisar, eu fiz uma emenda de R$400 mil. O prefeito Almeida vai fazer o Centro de Tratamentos para Dependentes Químicos. E eu fiz uma emenda para o projeto, onde a prefeitura está elaborando um projeto físico, arquitetônico e de engenharia para a gente construir um centro para dependentes químicos aqui no nosso município. Falando um pouquinho de educação, em Guarulhos, a menor taxa do Índice de Desenvolvimento Humano de município relacionada à educação foi justamente o percentual de jovens de 18 a 20 anos que cursam o ensino médio. Tem o ensino médio completo, esse percentual é de 49%, em 91 esse percentual é de 14,5%. O que se pode fazer, por exemplo, para que esse percentual atinja patamares ainda de educação, o mesmo percentual de jovens de 11 a 13 anos que estão nos últimos anos do ensino fundamental? Esse percentual é de 88%. O que se pode fazer para aumentar de 49% para 88%? Olha, acho que primeiro é importante a gente fazer uma comparação aqui na cidade entre a escola municipal e a escola estadual, né? A escola municipal, do ponto de vista da qualidade, é muito melhor em relação à escola estadual, né? Seja do ponto de vista da estrutura física, seja do ponto de vista de material, seja do ponto de vista pedagógico, né?
Nós tivemos no Guarulhos, e isso ocorreu também em outros municípios, escolas estaduais do ensino médio tradicionais fechadas. Por exemplo, a Anita Saraceni, que não foi fechada. Por exemplo, Silvério Bertoni, que não tem ensino noturno, dentre outras, né? Acho que isso é um problema, né? Hoje o jovem na escola, a escola nós temos que fazer uma grande revolução na educação e no conjunto todo. Ele precisa ter um novo ambiente, porque o dinamismo hoje, as ferramentas de comunicação, a interação entre a juventude, essa euforia, né, esse estado ele está muito além do que o modelo de ensino que está sendo oferecido a ele, né? Isso acaba desestimulando. Eu acho que tem que ser feito, né, em relação ao ensino médio, uma grande campanha por parte do governo do estado, direcionada à cidade de Guarulhos, mas não só, né? E ao mesmo tempo garantir melhores condições de acesso, segurança nas próprias escolas, que isso é um problema que aflige não só os alunos, mas professores e demais funcionários. Garantimos valorização profissional, né? Os professores têm que estar motivados, ganhando bem, se sentindo confortável, dando aula, né? E essa modernização da escola. E um outro problema que eu vejo, Guarulhos, a segunda cidade do estado de São Paulo, 1.300.000 pessoas, não tem uma universidade pública estadual. Só temos hoje a Universidade Federal, Campus Guarulhos, Universidade Federal de São Paulo, Campus Guarulhos, né? Ou seja, uma universidade federal, uma universidade pública federal, que ainda é pequena diante da nossa necessidade. E se a gente pegar as cidades do Alto Tietê, nós somos aí 3 milhões de habitantes, somando os demais municípios, nós também não temos nenhuma dessas cidades uma universidade pública do estado de São Paulo, sequer um campo da Unesp, como nós temos aí em diversas outras cidades, como Bauru, Ribeirão e assim vai, né? Essa é uma luta também que a gente tem travado aqui no Alto Tietê, para que Guarulhos, não só Guarulhos, mas as demais cidades do Alto Tietê, tenham uma universidade pública do estado de São Paulo, aqui na nossa região, permitindo oportunidade de acesso ao ensino superior. Então, realmente, a educação é um grande desafio. Deputado Alencar, eu agradeço a sua presença aqui no Ponto de Vista. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, Eliane, todos do programa aqui do Ponto de Vista, parabenizar a TV Câmara por tudo que tem feito aqui, transmitindo informações importantes ao nosso povo e acompanhando aquilo que ocorre na cidade. E você também que nos acompanhou, um grande abraço. Obrigado. Eu conversei com o deputado estadual Alencar Santana. Lembrando que você, se quiser assistir a esse programa e aos demais, pode acessar o site da TV Câmara Guarulhos e, claro, para acompanhar a programação da TV Câmara e também o Ponto de Vista, sintonize a sua televisão na NET, canal 7 digital ou 98 analógico. Lembrando que o nosso encontro é na próxima quarta-feira, às 1:15 da tarde, aqui na TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania.